Bom, então no último vídeo estávamos vendo os conceitos básicos e a definição de programação. E terminamos com dois exemplos. O primeiro exemplo eu pedi para que fosse desenvolvido um programa no qual fosse possível somar dois números e apresentar o resultado na tela. Bom, se vocês bem lembram, eu falei que o texto de programação precisa de uma biblioteca para que o robô, para que a máquina saiba que cada função desempenha uma certa ação. E onde que a gente coloca essa biblioteca? Bom, essa ou essas bibliotecas são incluídas logo no início do texto. E para fazer isso, eu uso a seguinte função: include, hashtag include, e entre essas setas eu coloco o nome da biblioteca. Aqui eu usei duas, a studio.h e a studlib.h. Essa primeira biblioteca irá servir para os comandos de entrada, ou seja, aqueles comandos que vão desempenhar o papel de introduzir uma informação. E essa segunda biblioteca são comandos de saída, ou seja, comandos que vão ser utilizados para mandar uma informação para o usuário, ou seja, para fora do programa, ok? Bom, e começando o texto, nós temos primeiro essa linha aqui, certo? Essa linha aqui, ela desempenha uma função que a gente não vai precisar estudar no momento, ok? Eu começo com a chave e sempre termino com chave. Basicamente, a chave de entrada significa início do código e a chave fechada significa final do código. E aqui estão de fato as minhas ações. Bom, lembra que eu falei sobre variáveis. E é muito importante que você note que em qualquer soma de dois números, eu sempre vou possuir três variáveis. Então, qual que são essas três variáveis? Vamos começar com alguns exemplos. Eu tenho aqui, por exemplo, 5 mais 2, e é igual a 7. Outro exemplo, 2 mais 2, que é igual a 4. Outro exemplo, e o último, 3 mais 4 é igual a 7. Tudo bem. Veja que sempre que eu tenho uma soma de dois valores, de dois números, eu sempre vou possuir três variáveis, três números que podem variar. Eu posso ter o N1, ou seja, o primeiro número, o N2, ou seja, o segundo número, e o resultado, né? O total da soma. Né? Isso se repete em todos os exemplos. Eu sempre vou ter três valores que podem variar. Bom, já que eu tenho três valores, eu vou precisar de três variáveis. E foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu falei que a gente usa a variável para quando a gente vai atribuir um valor durante a execução do código. Bom, e como que eu coloco essas variáveis? Para introduzir essas variáveis, como a gente fala, para declarar essas variáveis, a gente coloca o tipo da variável e em sequência eu digito as variáveis. Sendo que toda variável, sempre que você for nomear uma variável, você precisa começar com uma letra, certo? Eu poderia ter colocado qualquer letra aqui, e qualquer variável no caso, né? Mas eu usei essas variáveis aqui e eu percebo que todas começam com uma letra. Bom, então essa daqui é a sintaxe para você declarar variáveis, o tipo da variável mais as variáveis. Pelo menos na linguagem C, é assim que a gente declara variáveis, ok? Tudo bem. Em sequência, eu coloco aqui um printf, ou seja, eu vou apresentar na tela alguma coisa para o usuário. No caso, o que eu apresento é escreva o primeiro valor, ou seja, o primeiro número que vai ser somado. E eu coloco aqui uma contrabarra n, certo? Basicamente, contrabarra n serve apenas para pular uma linha no código, ok? E veja que sempre que eu vou colocar uma ação, eu sempre termino com um ponto e vírgula, certo? Sempre é assim na programação. Eu coloco uma ação e termino com um ponto e vírgula. Ok, então declarei as variáveis, escrevi uma frase na tela
E agora o usuário ele vai escrever esse valor. Se ele vai escrever o valor, eu quero que esse valor que ele vai escrever seja atribuído à primeira variável, ao N1. E como que eu faço isso? Usando a função scanf. Então, esse scanf serve justamente, é uma função que vai servir justamente para atribuir à variável o valor do número que o usuário está escrevendo. Como o usuário vai escrever um número inteiro, eu preciso avisar ao código que o usuário vai escrever o número inteiro. E como que eu aviso? Escrevendo porcentagem D. Então, porcentagem D significa que o usuário vai escrever um número inteiro naquele momento. Nessa linha aqui, o usuário vai escrever um número inteiro. E esse número inteiro ele vai ser atribuído à variável N1. E para afirmar isso, eu escrevo isso daqui. I comercial N1. Então, aquele número que o usuário está escrevendo vai ser atribuído à variável N1. Veja que nessas duas próximas linhas eu tenho basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do que eu escrevi nas duas anteriores, né? Só que agora usando a variável N2, ok? E para terminar, tudo que eu tenho que fazer é a conta. E eu atribuo o valor da conta, né? Ou seja, o resultado da conta à variável total, ok? Então eu digo que a variável total é igual à soma de N1 mais N2. Agora, pessoal, é muito importante que vocês notem que a declaração da variável precisa ser feita antes de eu usar aquela variável, certo? Então, se eu estou usando a variável total aqui, N2 aqui e N1 aqui, eu preciso escrever as variáveis antes disso, né? É N1, N2 e total eu preciso escrever antes disso tudo. O ideal é que seja aqui no início do texto, ok? E no final, a única coisa que falta é mostrar na tela o resultado. Então, eu uso um printf. Eu digo, a soma total foi 2 pontos. Como aqui vai aparecer um número inteiro, eu preciso avisar o programa que aqui vai aparecer o número inteiro. Então, eu escrevo porcentagem D, ok? E aí eu pulo mais uma linha e escrevo o resultado, que é o total. Vamos ver como é que fica isso? Bom, para eu usar essa programação aqui, eu preciso compilar, ou seja, eu preciso traduzir esse programa para a linguagem da máquina. Então, vamos lá compilar nessa opção aqui, compilo, ou poderia apertar na tecla F9 também. Bom, então foi feita a compilação, ele me disse que tem 0 erros, então eu posso executar o programa, ou seja, eu posso iniciar o programa. Bom, e aqui está a primeira frase, certo? Veja qual que é a importância do printf. Ele me diz, escreva o primeiro valor. Eu vou escrever aqui 1. Eu aperto no 1 e venho aqui e aperto no Enter. Ele me fala para eu escrever o segundo valor. Venho aqui, escrevo o segundo valor e Enter. A soma foi 4. Então, ele me apresentou o resultado da soma perfeitamente. 4, ok? Esse foi o primeiro exemplo, pessoal. Espero que tenham entendido. Bom, estamos aqui no Tinkercad para resolver o nosso segundo exemplo, onde foi pedido para que se desenvolvesse um código que conseguisse ativar um pisca-LED com 2 LEDs, sendo que um pisque e logo em seguida pisca o outro, né? Ou seja, piscando um por vez, ok? Bom, para isso eu venho aqui para a plataforma Tinkercad, que a gente já está familiarizado, ok? E eu tenho aqui um microcontrolador, que a gente já teve aula, e tenho aqui um circuito básico com LEDs. Bom, lembrando que o microcontrolador possui o que a gente chama de pinos digitais, que é do 3 ao 8 e do 7 ao 1. Esses pinos digitais, basicamente, eles são pinos que conseguem ter uma saída de corrente ou uma entrada de corrente neles. E eles funcionam apenas em 2 estados, o estado 0, né, ou o estado 1, sendo que o estado 1 significa 5 volts e o estado 0 significa 0 volts. Na programação, a gente representa isso de uma maneira um pouco diferente. Na verdade, na programação, a gente diz que o 0,
né? Deixa eu aumentar. O 0, que significa 0 volts, na programação, na escrita da programação, a gente escreve como sendo a palavra low. E o 1, certo? Que significa 5 volts, na programação a gente escreve como sendo high. Certo? Bom, então essa daqui é a sintaxe. Muito importante que vocês entendam isso daqui, né? Porque isso daqui vai ser a base para o ligamento dos motores. Então, sempre que o motor está com low, ele está desligado. E sempre que ele está com high, ele está ligado, ok? Tudo bem. Bom, então temos aqui os pinos digitais e eu estou usando para ligar o LED amarelo, o pino 12, e para ligar o LED verde, o pino 13, ok? Ambos pinos digitais. Bom, veja que eu estou usando um resistor aqui, estou alimentando com fio amarelo, e o resistor está sendo usado para ter uma queda de tensão, né? Já que a tensão que sai aqui do microcontrolador é muito alta para o LED, ok? E aí eu uso o resistor para ter uma queda de tensão e aí ligar o LED na tensão adequada. Tudo bem. Vamos lá para sim, e a última coisa é que o circuito sempre termina aqui nesses pontos aqui que estão interligados com o GND do microcontrolador, que nada mais é do que como se fosse o polo negativo, podemos dizer assim, ou seja, o fechamento do circuito, ok? Então o circuito inicia nos pinos digitais e ele sempre é fechado no GND. Vamos para a simulação para ver o que está acontecendo. Bom, e aí temos o funcionamento do pisca-LED, né? Pisca um, apaga, pisca o outro logo em sequência. Vamos entender o código que eu usei aqui na barra código, certo? Para entender exatamente o que o exemplo estava pedindo. Temos dois laços aqui, o laço void setup e o laço void loop. Bom, eu abro chaves, como eu já tinha dito, para iniciar uma série de comandos e finalizar uma série de comandos. Esses comandos aqui do void setup vão ser para definir se o pino digital vai estar funcionando como uma saída de corrente ou uma entrada de corrente. Como nesse caso eu preciso alimentar os LEDs, eu preciso que saia corrente do microcontrolador. Então eu estou definindo que o pino 13 e o pino 12 são outputs. Se você colocar isso aí no tradutor, você vai ver que tem alguma coisa relacionada com saída, né? Com fora, ok? Tudo bem. E aí no void loop é o laço onde eu vou colocar os comandos justamente para acionamento dos LEDs, ou seja, para o pisca funcionar, ok? E aí eu tenho vários comandos aqui, mas veja que são repetidos. Então é um código muito simples, pessoal. Eu espero que todos vocês possam compreender. Nessa primeira linha aqui, eu começo com o comando digital write. Sempre que eu introduzo esse comando, quer dizer que eu vou mandar alguma coisa para o pino. Ou seja, na verdade, eu vou mudar o estado do pino, ok? Como esses pinos aqui, eles só têm dois estados, né? High e low. Sempre que eu uso digital write nesses casos, quer dizer que eu vou colocar aquele pino no nível alto, no nível baixo. Nesse caso aqui, eu estou colocando o pino no nível alto, né? Eu estou colocando no nível high. Ou seja, a partir do momento que eu coloco esse comando, que eu aciono essa linha 9, o pino 13 começa a mandar corrente para o LED verde. E aí ele fica mandando corrente, ou seja, ele fica funcionando como uma saída de corrente durante 1000 milissegundos. Então o delay é um comando que serve basicamente para que o comando que foi acionado logo atrás dele, né, logo acima dele, na verdade, que foi esse comando aqui, continue durante um certo tempo. Então, o delay que eu estou dando aqui é de 1000 milissegundos. Então, esse comando aqui, ele vai permanecer durante 1000 milissegundos. 1000 milissegundos, para quem não sabe, é 1 segundo, certo? Bom, e aí aqui, digital write 13 low. Então, eu liguei aqui o 13 e desligo ele, certo? Eu não coloco outro delay aqui
Porque logo em seguida eu já quero ligar esse LED 12. Então eu venho em seguida e ligo o LED 12. Então eu desligo o 13 e ligo o 12 logo em sequência. Deixo o 12 ligado por 1000 milissegundos e desligo o 12, certo? Bom, perceba aqui, como esse laço aqui é um laço do tipo loop, logo quando termina essa linha, né, ele retorna para essa linha aqui. E isso daqui é repetitivo, ok? Vamos lá, só para dar mais uma olhada. E aí está, pessoal. Eu posso fazer mudanças pontuais, né? Mudanças simples aqui, como por exemplo, eu posso mudar a ordem do pisca. Posso colocar aqui low, né? Posso colocar aqui low. Posso colocar aqui high. Posso brincar, né? No caso, posso fazer várias coisas aqui. E ligo o 12 também. Você vai ver que o funcionamento vai mudar. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Bom, permanece ligado. Ele liga. E agora os dois estão piscando ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque eu tenho um comando para... Veja só o que está acontecendo. Eu tenho um comando para ligar o pisca verde aqui, né? O pino 13 aqui. Logo em sequência, ligo o 12 também, né? E por isso que pisca o amarelo. E aí eu deixo ligado os dois por milissegundos e desligo o 12. Logo em sequência, o código já volta para aqui, né? Então ele desliga o 13 também, certo? Perceba que o intervalo entre essas duas linhas aqui, quando não tem delay, é praticamente inexistente, certo? Bom, e esse foi o segundo exemplo. Espero que tenham entendido. Na próxima semana e nas próximas aulas, nós vamos ver mais exemplos sobre programação para aprofundar um pouco mais esse tema. Mas, no entanto, a gente não espera que vocês, alunos, aprendam a programar, porque a programação é um conteúdo bem complexo, ok? Então, eu espero que vocês entendam a lógica por trás disso, para que possam compreender o que está acontecendo no nosso robô, ok?